Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Segundo Samuel, melhor dizendo, segundo livro de Samuel, versículo 11, capítulo 11, do versículo 6 até o versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo: mande-me Urias. Só ajeitar aqui o retorno. Mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber, e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou. À tarde, Urias saiu e foi deitar-se no seu leito, na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. Senhor Jesus, que a Tua palavra, Pai, possa falar aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir segundo a Tua vontade e o Teu querer, para que cumpra em nossas vidas o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, fala conosco nessa noite e nos abençoa, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre os sete pecados do rei Davi. Quantos pecados já falamos até agora? 2, 1, 0, menos 1. Quantos pecados? 3. Quais foram? Ih, pastor. Omissão, cobiça e adultério. Nós estamos falando que o pecado, ele é um processo e que vai se tornando pior enquanto você não rompe com ele. Você vê que tudo começa quando Davi decide fazer o que ele não tinha que fazer. A omissão também é um pecado. Obviamente não é tão grave quanto um adultério, não é verdade? Mas o adultério chegou porque começou com o quê? Com a omissão. A omissão fez com que Davi estivesse no lugar errado na hora errada. E estando no lugar errado e na hora errada, ele desejou aquilo que ele não poderia ter desejado. E porque era um desejo muito forte, ele deu vazão àquele desejo e cometeu o quê? Um pecado deplorável e hediondo aos olhos de Deus, que é o pecado do adultério. E qual é o quarto pecado? O que você acha?
omissão, cobiça e adultério. Qual você acha que foi o quarto pecado de Davi? Baseado no que a gente leu, você não desconfia? O que ele tenta fazer depois do adultério? Ele comete o adultério. Depois do adultério que nós lemos hoje, ele tenta fazer o quê? Esconder. Pastor, esconder o pecado é um pecado? É, porque você continua no pecado. Se você tenta esconder a transgressão, ao invés de confessar o seu pecado e se arrepender e pedir perdão a Deus, se você tenta esconder o seu pecado, você continua vivendo aonde? No pecado. Após o adultério, Davi tentou dar um jeitinho. Davi tentou se safar do problema, escondendo a sua transgressão. Porque no versículo 5, bote no versículo 5, por favor. Como diz hoje, como o pessoal costuma dizer hoje, a casa caiu. Batseba chega para Davi e fala o quê? Está escrito aqui, o que ela fala? Estou grávida, e agora? O que a gente faz? Como é que eu vou dizer para o meu marido que eu estou grávida se ele está na guerra? Como é que agora eu vou chegar e apresentar uma gravidez diante dele? Aí Davi teve a brilhante ideia de fazer o quê? Versículo 6. Qual foi a brilhante ideia de Davi? Mandou fazer o quê? Chama o marido dela. Manda ele vir falar comigo. Ou seja, a partir do momento em que Davi se depara com as consequências do adultério, Davi, ao invés de tentar resolver o problema diante de Deus, ele tenta consertar a sua maneira. Qual era a ideia de Davi? Vou mandar chamar o marido dela. Ele está na guerra, a guerra era contra Amon, os amonitas, havia um cerco contra aquela cidade e a guerra não avançava. O exército de Israel não conseguia conquistar a cidade e a guerra já durava um tempo. E aí o que Davi pensou? Bom, Urias está um tempão longe da esposa, vou trazer ele da guerra, vou mandar ele para casa, e o que vai acontecer? Um homem na guerra, um tempão longe da esposa, obviamente ele vai fazer o quê? Vai se deitar com a sua esposa. E aí quando ele se deitar com a sua esposa, o problema está o quê? Resolvido. Ou seja, humanamente falando, o plano de Davi, eu lembro muito, eu gostava muito de ler, quando eu era criança, Gibi da Turma da Mônica. Quem lia aqui também? Ninguém quer entregar a idade, né? Gibi da Mônica tinha os planos infalíveis do Cebolinha, lembra? Plano infalível número 1, plano infalível número 2. Eu fico imaginando Davi, plano infalível número 1, plano infalível. Ele foi tentando fazer um monte de plano infalível para resolver o problema, um a um. E um a um, o que foi acontecendo? Deus foi derrubando. Porque não se esconde nada de Deus. Davi tentou esconder o seu pecado, só que ele esqueceu de um detalhe. Quem é que estava olhando aquilo tudo? Deus. E a cada vez que Davi tentava encobrir o pecado, Deus ia lá e agia. E aí Davi tentava de outra forma e Deus ia lá e agia. Ou seja, Deus não deixou que Davi seguisse com aquele pecado adiante, porque a omissão que gerou a cobiça, que gerou o adultério, agora estava gerando um novo pecado. Ele ia mentir. Ele iria encobrir o seu pecado e ia falar para todo mundo que o filho dele era de quem? De Urias. E Deus disse o quê? Não. Eu não ungi você como rei de Israel para isso. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, Salomão, filho de Davi,
escreve o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Veja o que está escrito: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa ou a abandona alcançará o quê? Misericórdia. Àquela altura da situação, Davi não estava interessado em confessar o seu pecado. Àquela altura do campeonato, Davi não estava interessado em arrependimento. E meus irmãos, um dos estados mais desastrosos para o ser humano é a falta de arrependimento. Uma pessoa que não se arrepende dos seus erros, uma pessoa que não se arrepende do seu pecado, é uma pessoa morta espiritualmente. É uma pessoa que não tem mais comunhão com Deus, não tem mais contato com o Senhor, não tem mais intimidade com o seu Criador. É uma pessoa que não está mais sensível ao agir de Deus, não está mais sensível a ouvir a voz de Deus, e essa pessoa, ela continua errando e errando e errando sem parar, e começa a se afundar nas suas transgressões. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de quem? Mas nesse período da sua vida, o coração de Davi estava longe de Deus. Por quê? Porque ele errou, mas ele tentou encobrir o seu erro, e enquanto ele tentava encobrir o seu erro, mais ele se afundava no pecado. Meus irmãos, dominado pelo pecado, o ser humano não age pela razão. O que Davi fez não era lógico diante de como alguém, melhor dizendo, que conhecia a Deus tão intimamente. O que Davi faz depois do pecado com Batseba é tão irracional, se nós levarmos em consideração de quem nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer, nós estamos falando de um homem que tinha intimidade com Deus. Nós estamos falando de alguém que foi ungido e que tinha o Espírito Santo de Deus. Alguém que foi proclamado rei sobre Israel. É dessa pessoa que nós estamos falando. E essa pessoa estava com o seu coração endurecido, porque virou as costas para Deus para tentar acobertar o seu pecado. E começou a pensar em soluções fantasiosas. Voltando ao texto, versículo 6, por favor. Davi mandou chamar Urias, versículo 7. Urias vem da batalha. E aí, quando Urias chega, sabe aquela conversa que os antigos chamam de conversa de cerca Lourenço? E aí, como é que está a guerra? Como é que está Joabe? Como é que está o povo? Você acha que Davi estava interessado nisso? Você acha que Davi estava preocupado com Joabe, com a guerra e com o povo? Você realmente acha isso? Claro que não. Ele estava ali enrolando, criando uma oportunidade para entrar no assunto. Ei, como é que está Joabe? Como é que está o povo? Como é que está a guerra? Nada disso estava preocupando Davi. Versículo 8. Aí entra o que Davi queria falar. O que Davi diz para Urias? Vai para casa e descanse. Você acha que Davi estava preocupado com o descanso de Urias? E logo atrás dele, o que Davi manda? O que Davi mandou para Urias? Um presente do rei. Urias de repente passou a ser o homem mais importante do reino. Ganhou um presente do rei. Você acha que Davi estava preocupado com Urias? Davi estava preocupado em quê? Em encobrir o seu pecado. E aí ele começou a criar soluções fantasiosas para resolver o problema. Versículo 9, nós estamos no 8, 9. E aí o que aconteceu?
Davi manda Urias para casa, dá um belo presente para Urias, só que quem estava no controle da situação não era Davi, quem estava no controle da situação era quem? E aí Deus falou assim: não vai não, Urias, você não vai para casa não. Davi está pensando que é mais esperto do que eu, não é não. Urias, ó, você vai deitar aí com os servos. E aí Urias sai do palácio e vai dormir junto ao portão com todos os servos e não foi para onde? Para casa. Versículo 10. E aí o que fizeram? Foram lá e contaram para quem? Para Davi, ó. O senhor mandou Urias para casa, mas não foi não. Ele ficou dormindo aí, no portão com os outros soldados. Aí Davi chama Urias de novo. Você não está vindo de uma longa viagem? Por que você não vai para casa? Davi estava preocupado com o bem-estar de Urias? Coisa nenhuma. Vai para casa. Vai descansar, versículo 11. Aí Urias responde o quê? Meus irmãos, olha, eu fico imaginando Davi ouvindo essa resposta de Urias, porque aí Deus, ele é didático. Deus começa a usar Urias para tentar fazer com que Davi se lembre do que estava em jogo. O que estava em jogo era algo muito mais precioso. Olha a resposta de Urias: a arca, Israel, Judá ficam em tendas. Joabe, o meu senhor, e os seus servos estão acampados ao ar livre. Ou seja, Davi, você está preocupado com a coisa errada. Você deveria estar preocupado com as coisas do reino de Deus. Você está preocupado, obviamente Urias não sabia o que estava acontecendo, mas é como se Deus estivesse falando para Davi: você está preocupado com coisas erradas. A resposta de Urias, eu creio que veio da parte de Deus. Urias lembra Davi da arca, lembra do exército, lembra do povo, lembra do comandante do exército. E aí Davi e Urias diz: como eu poderei ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei. Urias, sem saber de nada, faz o que, irmãos? Ele faz um juramento. Juramento hoje em dia não tem muito valor não, mas juramento naquela época tinha valor. Tanto é que a Bíblia diz que é melhor não votar ou não jurar do que jurar e não cumprir. Aí Urias faz um juramento: eu juro pela vida de quem? Do rei, que eu não farei tal coisa. Aí Davi deve ter feito assim: caramba, agora deu ruim. Esse homem jurou. Tá bom. Aí Davi, plano infalível número 1, deu errado. Agora vamos para o plano infalível número 2, versículo 12. Aí o que Davi faz? Fica aqui ainda hoje. Amanhã eu vou mandar você de volta. Não volta agora não. E aí no versículo 13, Davi faz o quê? O que Davi faz? Vamos beber. Vamos beber? Quer beber comigo? Seu rei? Urias, poxa, quem é que tinha o melhor vinho da região? O rei. Você acha que Urias ia dispensar o vinho do rei? Só que qual era a intenção de Davi? A intenção de Davi não era tomar um golinho de vinho. A intenção de Davi era fazer com que Urias quebrasse o quê? O que foi que Urias fez? Um juramento. E aí o que Davi pensou? Bom, a única forma desse homem quebrar o juramento é eu fazer o quê? Embebedar ele. E foi o que Davi fez. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. Gente, você já viu alguém bêbado? Bêbado não tem discernimento, não controla nem o que está fazendo. Gente que está bêbada, você pega e carrega e bota onde você quer.
E nem assim, olha o final do versículo, e nem assim, Urias foi para onde? Por quê? Porque Deus não deixou. Aliás, ninguém faz aquilo que Deus não quer que seja feito. Ninguém consegue fazer algo que Deus não permita. E ninguém consegue impedir aquilo que Deus permite. Isto é uma regra do reino de Deus. A vontade dele, ela é soberana. Bêbado, nem assim Urias foi para casa. Faz lembrar quando Adão e Eva pecaram. Quando eles comeram, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles viram foi o quê? Qual foi a primeira coisa que eles viram? A sua nudez. E aí tiveram uma brilhante ideia. Vamos pegar folhas e vamos fazer roupas das folhas, para cobrir a vergonha do seu pecado. No desespero para sair daquela situação complicada em que se meteu, Davi começou a abrir portas para situações cada vez piores. E foi justamente a tentativa de fugir dos seus atos pecaminosos que o levou a cometer outros e outros e outros e outros ainda piores. Meus irmãos, tentar esconder os nossos pecados é viver uma mentira eterna. Nós precisamos aprender a importância do arrependimento e da confissão. Um erro jamais será reparado se for escondido. Eu vou repetir essa frase. Um erro jamais será reparado se for escondido. Se você errou, se você cometeu um pecado, se você errou diante de Deus, o único caminho que cabe até a você é confessar ao Pai Celestial. E a confissão, ela precisa ser o resultado de um verdadeiro arrependimento. Somente através do arrependimento e da confissão, a sua alma poderá ser acalentada e o fardo do pecado sairá das suas costas, dos seus ombros. Enquanto nós tentarmos esconder ou encobrir os nossos pecados, o peso do pecado continuará caindo sobre os nossos ombros. E Davi viveu isso na carne. Ele ficou tentando e tentando e tentando e tentando e não conseguiu. E sabe qual foi o resultado? Ele teve que mandar Urias de volta para a guerra, porque não houve jeito de Urias voltar para onde? Para casa. Meus irmãos, se nós não conseguirmos abandonar o pecado, não haverá mudança. É interessante notar que enquanto Davi não é confrontado pelo profeta, a gente vai ver isso nas próximas mensagens. Enquanto Davi não é confrontado por Deus através do profeta, ele continua com o seu coração completamente endurecido. Porque o pecado, ele tem a capacidade de nos afastar completamente de Deus. E o pior, a gente acha que está tudo bem. Você acha que Davi não pensava que estava tudo bem? Porque a vida continuava. Batseba estava na casa dela,
ele continuava sendo o rei de Israel, ninguém tinha morrido até então. Urias, na cabeça dele, ele ia conseguir dar um jeito de fazer com que ele se deitasse com a sua esposa. Então, na cabeça dele, ele estava conseguindo resolver o problema. Só que com Deus, meus irmãos, essa situação não funciona. Esconder a transgressão, esconder o pecado, não serve diante do nosso Deus. Não serve. Quanto mais você tentar, mais você falhará. Quanto mais você tentar, mais para longe de Deus você irá. Se nós não confessarmos o pecado e o abandonarmos, como vimos lá em Provérbios, nós vamos nos tornar escravos do pecado. E é interessante que Paulo escreve que em Cristo nós fomos livres do pecado. Nós somos libertos do pecado. Mas se você tenta esconder o seu pecado diante de Deus, você volta a ser escravo do pecado. Já parou para pensar nisso? Liberto é como se você tivesse sido liberto e voltasse a ser o quê? Escravo. O que fazer? Hebreus capítulo 7, versículo 25. Pastor, como eu posso me libertar do peso do pecado? A primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender. Sem arrependimento, não existe mudança. Davi não teve nenhuma mudança até o dia em que ele entendeu o que tinha acontecido e se arrependeu. Enquanto não houver arrependimento, não existirá o quê? Mudança. E quando há um verdadeiro arrependimento, tem que haver confissão. Ou você vai confessar o seu pecado a Deus, ou você vai confessá-lo ao pastor da igreja, ou você vai confessar a alguém da sua confiança, mas você precisa confessar. Você precisa colocar para fora. Porque senão este peso vai continuar sobre a sua vida. E por fim, somente através do arrependimento e da confissão, você vai poder novamente se aproximar de Deus. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Só Deus pode nos salvar totalmente. Somente através do arrependimento e da confissão nós conseguiremos nos aproximar novamente de Deus. Meus irmãos, se nós tentarmos esconder algo de Deus, deixe-me te dizer uma coisa: Davi tentou e não conseguiu. Por que você acha que você vai conseguir? Então, a única atitude que deveria passar pela nossa mente é: Pai, eu pequei. Aliás, não foi assim que o filho pródigo começa a voltar para a casa do pai? Ele estava numa terra distante,
se alimentando da comida dos porcos. E aí ele começa a lembrar da casa do pai. Ele começa a lembrar que na casa do pai, ele não passava fome. Ele começa a lembrar que na casa do pai não faltava amor. Ele começa a lembrar que na casa do pai ele era bem tratado. Ele não era um escravo ou um servo, ele era o quê? Filho. E aí ele diz, só uma maneira de eu voltar para a casa do meu pai. Eu vou levantar daqui, eu vou voltar para lá, e quando eu chegar lá eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ah, pastor, mas quando ele chegou lá, o pai, ele não conseguiu nem falar. Claro que ele não conseguiu falar porque o pai o abraçou e se antecipou, mas ele estava com tudo pronto, ele já tinha se arrependido lá na terra onde ele estava. E quando ele faz aquela oração lá naquela terra onde ele estava, quem estava ouvindo, é claro que era uma parábola que Jesus estava contando, mas quando você se arrepende, aonde quer que você esteja, quem está ouvindo o seu arrependimento? Deus. E Deus não medirá esforços para trazer você de volta. O caminho de volta de Davi foi duro, foi árduo, porque o pecado dele foi grave. Mas talvez você ainda não tenha cruzado aquela fronteira da qual não há volta. Eu quero concluir dizendo, se o pecado já aconteceu, você tem a oportunidade de pedir perdão a Deus. Mas se o pecado ainda não aconteceu, mas se você já está cobiçando, você também tem a oportunidade de pedir perdão a Deus. Se o pecado já aconteceu e você está tentando esconder o seu pecado diante de Deus, você também tem a oportunidade de pedir perdão a Deus hoje, amém? O mais importante é arrependimento, confissão e voltar a se aproximar de Deus. Para isso eu quero convidar você a ficar de pé. Eu não sei como esta palavra toca a sua vida nessa noite, mas eu quero pedir você que feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu não sei se você está no ponto da omissão, ou no ponto da cobiça, ou já cometeu um pecado mais grave, que no caso de Davi foi adultério, ou se você está no ponto de tentar esconder o pecado que você cometeu, eu não sei. O que eu sei é que Deus, Ele é suficiente para te perdoar. Eu sei que Deus pode perdoar a sua transgressão. Para isso, você precisa estar disposto a fazer uma coisa: se arrepender e pedir perdão. Se for esse o caso, coloque a mão no seu coração. E antes mesmo que eu ore, você aí com a sua mente, já vá pedindo perdão a Deus. Diga: Senhor, eu pequei, eu errei, eu preciso de perdão. Eu quero confessar o meu pecado diante de Ti nessa noite. Eu não quero mais carregar este peso no meu coração. Pai querido, Pai amado, aqui está o Teu povo, aqui está a Tua igreja. E nós queremos, ó Pai, nesta noite pedir que o Teu Espírito Santo comece a agir, Senhor, em corações e mentes. Senhor, eu não sei o que está afligindo o coração dos Teus filhos, mas o Senhor sabe. O peso e a culpa do pecado talvez estejam, Senhor, pesando sobre os ombros dos Teus filhos. Mas nessa noite, ó Pai, nós temos a oportunidade de mudar o caminho que estamos andando. Nesta noite o Senhor está nos dando a oportunidade de mudança.
E eu quero interceder, Senhor, pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, pedindo, Senhor, que haja perdão nessas vidas, ó Pai, fruto de um verdadeiro arrependimento, ó Pai. Senhor, conduz de volta essas ovelhas, ó Pai, a ter intimidade contigo, Senhor. Talvez estejam pensando em cometer um pecado, talvez já tenham cometido, talvez estejam tentando esconder, eu não sei, ó Pai, mas o que eu sei é que hoje estão na Tua casa e estão dispostas a pedir perdão pelo erro que cometeram, ó Pai. E eu tenho certeza que o Senhor está olhando, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está agindo, eu tenho certeza que o Senhor está perdoando, ó Pai. Senhor, traz de volta a intimidade contigo, traz de volta a comunhão contigo, traz de volta a sensibilidade do Teu Espírito, ó Pai. Traz de volta a Tua presença a esses corações, que possam novamente se derramar diante da Tua presença, que possam novamente sentir a Tua presença, que possam novamente sentir o fluir do Teu Espírito, Senhor, em suas vidas, ó Pai. Fruto de um perdão, fruto do arrependimento, Senhor. Pai Santo, eu entrego esses meus irmãos e irmãs em Tuas mãos, ó Pai, e peço que eles sejam perdoados, que os seus pecados sejam perdoados em nome de Jesus, que o peso desta corrente, dessa escravidão, Senhor, que seja quebrado agora em nome de Jesus, que o jugo do pecado que está aprisionando os meus irmãos, que caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai, para que haja uma verdadeira mudança, ó Deus, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, eu te peço, abençoa o Teu povo, Pai, que haja libertação nesta noite, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Que você possa colocar esta palavra em prática. Agora, livre do peso do pecado, fique atento. Não deixe mais que a omissão, que a cobiça, que o pecado, ou que a tentativa de esconder o pecado, domine a sua vida novamente. Saiba que todas as vezes que você errar, todas as vezes que nós errarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós, e você pode clamar a Ele, e você pode dizer: Pai, me perdoa. Mas isso só será possível se você caminhar pelo arrependimento e pela confissão. Só assim Deus vai tirar o peso do pecado e vai derramar do seu Espírito sobre você. Você pode dizer amém? Quero chamar os